Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial, estou cursando medicina e nesse vídeo em especial eu queria estar tratando sobre um assunto que é a medicina integrada. Foi pedido por alguns inscritos do canal para eu estar falando um pouquinho sobre essa abordagem, como que ela atua, é algo novo, né, que ainda não se considera nenhuma especialidade, mas que a gente tem observado um crescimento muito grande aí e eu tenho ficado bem apaixonado por esse assunto. Beleza? Bora lá pro vídeo? Bom, gente, foi pedido para que eu falasse um pouquinho sobre a questão da medicina integrada e eu queria então estar abordando esse tema nesse vídeo. Eu acho bastante interessante, tendo em vista que são conceitos, não é uma especialidade necessariamente médica ainda, mas eu creio que com o tempo vai acabar se tornando, que junta a fisiologia médica, a nutrologia, a medicina ortomolecular, algumas questões também da própria gastro também, tá? Com os conceitos também da psiquiatria, enfim, junta isso tudo para você trazer ao paciente uma condição de saúde. Então, assim, a ideia, acho que central é você promover não o tratamento da doença, mas você promover a condição de saúde desse paciente. Então, tendo em vista isso, nós precisamos entender que muitos medicamentos, e quando eu digo isso eu não estou indo contra medicamentos regulares, a alopatia, né? Mas, porém, muitas vezes quando você faz o uso desse medicamento para tratar um problema e você não vai na causa do problema, esse medicamento a médio e longo prazo pode se fazer com que leve a uma condição de doença, desenvolver até outras patologias. E uma vez que você remove a causa, o problema vai embora. Deste modo, a gente precisa pensar o que está causando a doença, o que está causando a falta de saúde. Até porque a doença é a ausência de saúde, né? Então, estar doente é a ausência de saúde. Quem está com saúde não está doente, óbvio. Então, vamos pensar nesse sentido. Então, para elucidar, para esclarecer, queria trazer algumas exemplificações aqui. Um paciente que está num quadro de depressão, o paciente não está dormindo bem, o paciente está indisposto dentro dessa questão da própria depressão, é um paciente que seus níveis serotoninérgicos estão baixos. Então, o paciente vai procurar o médico, vai relatar isso para ele para tentar melhora. O que vai ser dado para esse paciente? Antidepressivos. Normalmente são recaptadores de serotonina, tá? Então, uma vez que faz a recaptação da serotonina ou da NOR, então esse paciente vai começar a melhorar. Ele não está produzindo mais serotonina e NOR, mas ele está produzindo o quê? Ele está, melhor dizendo, ele está fazendo o quê? Entre as fendas sinápticas, na condução, vai fazer com que nesse local fique acumulado esses neurotransmissores, para que o paciente tenha essa sensação de melhora. Na visão da medicina integrada, nós vamos trabalhar com o que está causando essa redução da produção de serotonina. Uma vez que nós entendemos também que a serotonina, a maior parte dela, cerca de 90%, é produzida lá no intestino. Então você começa a perguntar, como é que está a questão sua do intestino? Você tem intestino preso, intestino muito solto? Eu tenho intestino preso, passo uma semana sem ir ao banheiro. Como que é a questão gástrica? Você tem sensação de refluxo, queimação? Sinto mal-estar gástrico direto. Então você já começa a observar que o sistema gastrointestinal desse paciente não está funcionando legal. Se ele não está funcionando legal, está em desbiose, as bactérias boas não estão legais, estão baixas e as ruins estão aumentando, essa pessoa não consegue ter uma absorção dos nutrientes adequadamente, não, os espaços entre os enterócitos começam a ficar alargados e geram um processo inflamatório do intestino, etc. Então, a alimentação está incorreta, essa pessoa está alimentando com coisas que está agredindo o seu intestino, está fazendo com que leve a um quadro de desbiose. Toda essa inflamação do intestino, toda essa desbiose diminui a produção de serotonina. E a via de serotonina, via o triptofano, por exemplo, hidroxitriptofano, tem uma cadeia de eventos aí, nós vamos ter tanto a serotonina quanto a própria melatonina. Esse paciente não dorme bem, começa a tomar também remédio para conseguir dormir.
Então, tá vendo como que são as coisas? Nós não estamos tratando do problema. Então, uma vez que eu melhoro a condição gastrointestinal desse paciente, esse intestino fica saudável, essa desbiose vai embora. Começamos a ter bactérias boas que vão estar melhorando a digestão, alimentos saudáveis, alimentos que não estão provocando processos inflamatórios no intestino. Esse paciente vai ter uma saúde do intestino, melhora os níveis serotoninérgicos, melhora o sono desse paciente, sem eu precisar ficar tratando da causa necessariamente. Eu vou lá na raiz do problema e uma vez que removo ela, toda a sequência de eventos a gente começa, essa cadeia de eventos a gente começa a ter uma melhora. À medida que o nosso corpo envelhece, algumas substâncias elas são reduzidas ou param de produzir. Uma vez que nós entendemos isso, a gente entra com suplementação, orienta uma melhora na dietética desse paciente e por aí vai. Então, assim, nesse conceito, entendendo a fisiologia normal e a fisiopatologia, nós vamos levar a um ponto de equilíbrio sem precisar ficar, às vezes, inserindo tanta medicação industrializada. Não estou dizendo com isso, indo contra a medicina convencional. Eu estou querendo dizer na promoção de saúde. Então, uma vez que você promove a saúde desse paciente, ele não vai ficar doente. Ou pelo menos, à medida que ele vai envelhecer, ele vai ter menos comorbidade, vai ter menos complicações, vai ter uma saúde melhor, intestino funcionando melhor, uma nutrição melhor. Quando nós envelhecemos, as nossas funções gástricas baixam, nosso intestino também, a função cardiorrespiratória também a gente precisa melhorar. Como que está a vida desse paciente sedentária, com um aumento de peso, o IMC dele está muito alto. Então tudo isso, uma vez que a gente avalia esse contexto todinho, você melhora o IMC desse paciente, você melhora a função cardiorrespiratória desse paciente, você melhora a função gástrica, você melhora a condição da psique desse paciente, porque uma vez que esse paciente também está deprimido, os níveis de cortisol aumentam e níveis de cortisol alto fazem mal, desencadeiam uma série de patologias no nosso organismo. Tá? Até um certo ponto é benéfico, mas em excesso deprime nosso sistema imunológico, outras doenças começam a entrar por causa dos níveis de cortisol aumentado. Então tá vendo como que uma coisa se liga na outra? Isso é bastante, me motiva bastante, eu acho esse assunto muito apaixonante. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo curtinho. Se vocês tiverem algumas dúvidas, perguntar alguma coisa, fico à vontade, deixa aí nos comentários abaixo. Espero que eu tenha trazido um pouco de clareza em algumas coisas. Se quiserem algum vídeo nesse assunto um pouco mais detalhado, é só falar que a gente está aí. Valeu, um abraço.